Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente da produção. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a dobrarem as suas chances de reconhecimento, promoção e crescimento profissional contínuo. Hoje, no episódio 85, a parte 3 sobre gestão de pessoas ou como engajar as equipes pela gestão de pessoas. Desde os anteriores episódios, ou seja, o 83, o 84 e agora o 85, eu estou cobrindo alguns processos importantíssimos de recursos humanos que é necessário o supervisor, o coordenador, o líder e o encarregado de produção ter conhecimento para que faça realmente uma boa gestão de pessoas, porque é através das pessoas que nós conseguimos resultados. Embora muitos líderes deixem esse processo de lado, ele é fundamental e você não vai longe se você não dominar esses processos. E através do nosso canal, nós temos trazido conteúdo de valor em vários aspectos e nesses últimos 3 episódios focados principalmente na parte de gestão de pessoas. Então, vem comigo que eu tenho muita coisa interessante para falar para você e alguns segredos que você realmente tem controle e pode atuar independente de qualquer outra pessoa dentro da gestão de pessoas. Vamos lá então, vamos começar. Pessoal, eu sempre gosto de iniciar os nossos conteúdos em relação à apresentação dessa árvore de realidade futura. É uma ferramenta baseada na lógica de causa e efeito que faz todo sentido e ajuda você a entender o que é necessário que você faça, que você construa para que você tenha aí uma carreira profissional plena com reconhecimento, promoção e crescimento profissional contínuo. Para que você, supervisor, líder encarregado e coordenador de produção, tenha realmente uma carreira plena, é necessário que você trabalhe para construir essas 3 condições, ou é necessário que você trabalhe forte nesses 3 pilares. Qual é a primeira condição que você tem que construir? Qual é o pilar que você tem que construir em primeiro lugar? É você construir uma vantagem competitiva significativa, que nada mais é do que a construção, a geração de valor para a empresa que você trabalha. E a partir do momento que você constrói valor para a empresa que você trabalha dentro da sua função, você também está construindo valor para a sua carreira, para o seu currículo, para a sua história. E como que você pode construir uma vantagem competitiva significativa? Como que você constrói valor? Quando você elimina ou diminui uma limitação significativa que a sua empresa possua num determinado momento, que a sua área de atuação tenha num determinado momento. Toda área tem a sua dor, os seus problemas, os seus desafios. E quando você ajuda a empresa a eliminar essa limitação, ou você minimiza essa limitação, elimina ou minimiza essa dor que a sua empresa tem, você realmente está construindo valor. E uma das maneiras que você pode trabalhar para eliminar ou diminuir uma limitação significativa e consequentemente construir valor é você ter um bom conhecimento do processo ou dos processos de gestão de pessoas, porque é através das pessoas que nós conseguimos bater as metas e atingir o resultado esperado da empresa. Então, através desse primeiro pilar, nós ajudamos aí os nossos seguidores, os líderes de linha de frente da produção, a construir aí uma vantagem competitiva, construir valor. O segundo pilar, a segunda condição necessária é que a partir do momento que você construiu o valor, é necessário que você realmente sustente essa vantagem competitiva que você acabou de criar. Ela não retorne a seu status quo, a seu status inicial. Então, é necessário que você sustente essa melhoria, sustente essa vantagem competitiva. E é a partir do terceiro pilar que você começa a capitalizar a vantagem competitiva e você começa a construir outras. Ou seja, é através do terceiro pilar que você começa a cobrar da sua gerência, de modo adequado e lógico, o seu plano de carreira, o seu plano de desenvolvimento. Porque você começa a ter destaque, ser reconhecido
através do primeiro e segundo pilar. É através do 3 que você capitaliza o que você construiu em primeiro e em segundo lugar. Então você começa a cobrar o seu plano de desenvolvimento. E se você continua a construir outra vantagem competitiva, você não só vai ter um plano de desenvolvimento, um investimento no seu plano, mas promoção e crescimento, porque é uma maneira de a empresa reter os seus talentos. Então é importante que você realmente tenha em mente que é necessário você construir aí essas 3 condições, trabalhar nesses 3 pilares. Então hoje nós vamos dar sequência em como você pode aí ter aí bons, excelentes conhecimentos na gestão de pessoa, criando então a sua vantagem competitiva. Nós falamos, pessoal, no episódio 83, nós falamos sobre uma visão geral do sistema de gestão, uma visão também da gestão de pessoas que está inserido dentro do sistema de gestão, a função realmente para que serve a gestão de pessoas, a visão geral dos 3 pilares que sustentam a gestão de pessoas e os principais erros cometidos na gestão de pessoas pelos supervisores, pelos coordenadores, pelos líderes e pelos encarregados de produção. Então, se você quiser realmente saber todos esses itens em detalhes, procure aí no episódio 83 na playlist que você vai ver tudo o que foi explicado. No episódio passado, que é o 84, nós detalhamos o que são os 3 pilares que sustentam a gestão de pessoas. Nós falamos detalhes de cada um deles e quais são aí os 9 processos de RH que um supervisor deve conhecer, porque processos de recursos humanos é um dos 3 pilares que sustenta a gestão de pessoas. Nós falamos exatamente dos 9 pilares que um supervisor deve conhecer e o que significa cada um deles. E, especialmente hoje, no episódio 85, nós vamos falar sobre os 5 processos de RH desse total de 9 que nós comentamos, que é necessário que o supervisor coloque foco, onde realmente ele precisa estar atuando mais proximamente com ações sobre o seu controle, para que tenha aí resultado em relação à gestão de pessoas. Então, quais são aí os processos de RH que um supervisor de produção, um encarregado de produção, um coordenador, um líder de produção industrial deve focar e com ações sobre o seu controle, né? Sem depender de mais ninguém, para que ele possa ter um resultado aí muito mais do que satisfatório em relação à gestão de pessoas. E vamos falar também sobre os 3 papéis transformadores na gestão de pessoas. Então, pessoal, gestão de pessoas, como eu já comentei no episódio anterior, foi um estudo de inteligência emocional feito pelo Daniel Goleman na década de 90. Gestão de pessoas faz com que as pessoas realmente estejam motivadas para ter aí o seu desempenho potencializado. Então, nós temos resultados em função da gestão de pessoas, fazendo com que as pessoas fiquem satisfeitas. E o resultado de uma empresa, 1/3 é em relação à gestão de pessoas. 1/3. Um outro terço é em relação ao sistema de gestão de metas e um terceiro terço em relação a condições externas à empresa. Então, se nós dependemos tanto das pessoas, é 1/3 do resultado. Então, nós, líderes de linha de frente, precisamos ficar atentos para que realmente a gente entenda tudo o que for possível para que tenhamos aí um bom conhecimento do processo de gestão de pessoas. Vamos lá, então, falar um pouco mais em detalhes do conteúdo 85 no dia de hoje. Pessoal, só recapitulando o que nós já falamos nas aulas anteriores, para que uma pessoa realmente esteja comprometida com o resultado, que ela tenha realmente o comportamento adequado, é necessário, através da gestão de pessoas, nós consigamos aí atender a necessidade desses colaboradores. Então, a partir do momento que as pessoas se sentem amparadas, a gente atende a necessidade desses colaboradores, elas tendem a ficar satisfeitas e ter realmente um comprometimento, né? E processos de RH é um dos 3 pilares em relação à gestão de pessoas.
Os outros dois pilares nós falamos, gestão da cultura e gestão do clima, não é foco de hoje. E o terceiro pilar que sustenta a gestão de pessoas são os processos de RH, que nada mais é do que as políticas, os procedimentos e ferramentas que apoiam os líderes e as equipes. Então esses processos eles devem apoiar os líderes e os colaboradores para que realmente entendam como devem se comportar no dia a dia. E nós falamos que existem basicamente 9 processos que um supervisor ele precisa conhecer, né? Existem alguns outros mais, mas esses são os 9 que são desenvolvidos, são geridos pela área de recursos humanos, mas eles são aí mecanismos importantes de utilização dos líderes principalmente, bem como dos colaboradores. E quais são esses 9 que nós já comentamos e você pode acessar o episódio 84 para saber mais detalhes. Um dos processos é recrutamento e seleção. Outro é capacitação e desenvolvimento, gestão do desempenho, gestão de carreira e sucessão, comunicação interna e reconhecimento, remuneração e benefícios, gestão do clima e cultura, saúde e segurança no trabalho, processo de desligamento. Logicamente pode mudar um pouco a nomenclatura desses processos, mas toda a empresa deveria ter esses processos procedimentados e bem como com indicadores aí de eficiência e eficácia geridos por RH para saber o quanto eles são eficientes. Se as pessoas estão comprometidas com o resultado, significa que esses processos são eficazes, mas essa eficácia precisa ser medida e quem mede é o processo na área, são as pessoas da área de recursos humanos. Mas qual é a função do líder então? Qual é a função do supervisor, do encarregado, do coordenador de produção? É conhecer cada um desses processos, tirar as dúvidas e aplicar no dia a dia para que ele realmente saiba como gerir as pessoas. E uma vez que ele faz isso, e logicamente ele começa a alavancar o comportamento, ele começa a fazer com que as pessoas se comportem conforme essas políticas, esses procedimentos foram criados, foram desenvolvidos. Então, esses processos de RH nada mais são do que uma maneira de alavancar o comportamento necessário das pessoas para que elas fiquem comprometidas com o resultado e, juntamente com o processo de gestão de metas, consigam aí bater as metas para que o resultado aconteça. Então, você bate metas através de um comprometimento das pessoas. E uma vez que você implemente e saiba realmente o que significa cada processo de RH, você tende a fazer com que as pessoas fiquem satisfeitas, porque as suas necessidades de pessoas, suas necessidades como colaboradores estão sendo atendidas através desses processos. Então, eu comentei que é importantíssimo que você realmente saiba desses processos e que você domine e tire todas as dúvidas com a área de recursos humanos, bem como a sua chefia imediata. E vamos lá, o episódio de hoje. Quais são os principais processos de RH que o supervisor deve focar? Que ele não só deve focar, mas ele precisa atuar com ações sobre o seu controle. O que está no controle dele diante desses processos que ele pode atuar para que tenha uma boa gestão de pessoas. Então, daqueles 9 processos, eu selecionei 5 que você realmente precisa dominar, que você precisa dedicar tempo semanal para conhecer, tirar dúvidas com a área de recursos humanos e aplicá-los no dia a dia, para que você tenha aí um bom conhecimento da gestão de processos por esses procedimentos dentro da sua empresa. Então vamos lá. O primeiro processo importante de recursos humanos é gestão do desempenho da sua equipe, bem como o seu chefe, o seu coordenador, o seu gestor, o seu diretor vai ter para com você. Então todos esses 5 processos fundamentais, eles são tão importantes para que você exerça com a sua equipe, bem como a sua gerência exerça juntamente com você, que é aí um supervisor encarregado, um líder ou
aí um coordenador de produção. Então, esse é o primeiro processo que é importante que um supervisor tenha focalização. O que mesmo é necessário? Qual é a função desse processo? A primeira função da gestão do desempenho é alavancar os desempenhos individuais e de equipe perante metas, principalmente. Então, quando você tem clareza das metas que você passou para a sua equipe, é importante que você faça aí a gestão do desempenho das pessoas individualmente e do coletivo na equipe para saber se elas estão realmente contribuindo para bater aquelas metas. Então, você, através desse processo, você avalia o desempenho das pessoas, né? E se você é uma fábrica que tem muito bem consolidada os valores, ou seja, é a forma com que o resultado deve ser atingido, que é valorizado pela empresa, é necessário que você não só conheça os valores, mas que você também avalie o desempenho das pessoas para verificar se estão utilizando os valores requeridos para atingir as metas. Bem como se você trabalha focado no seu sistema de gestão ou sistema de gestão integrado ou da qualidade, você realmente precisa verificar qual é a aderência das pessoas quando elas seguem o sistema de gestão. Então, toda avaliação de desempenho parte da premissa que você tem ou uma meta a seguir, bem como valores a seguir, bem como um sistema de gestão, que é o caminho para que você possa atingir as metas. O que tem mais em relação à gestão de desempenho? Ela visa alavancar as performances, reconhecer desempenhos e competências diferenciadas. Então, realmente, se a equipe está atingindo o resultado, a gestão de desempenho você faz um reconhecimento específico e logo após você identificar, não pode perder tempo, tem que ser algo instantâneo e específico para que as pessoas entendam por que elas estão sendo reconhecidas. E uma vez que você reconhece de forma específica e imediatamente, você tende a fazer com que as pessoas repitam aquele comportamento. E serve através desses encontros, que geralmente são encontros trimestrais ou com uma frequência que você achar necessária, você realmente possa reconhecer, não só reconhecer, mas destacar algumas competências diferenciadas que algumas pessoas da sua equipe elas têm, elas possuem, elas estão demonstrando no dia a dia. Um outro ponto em relação à gestão do desempenho, que um supervisor tem que dominar e tem que aplicar no dia a dia, é reorientar desempenhos e competências que são considerados insuficientes. Então, se você realmente precisa dar um feedback para a sua equipe que elas não estão realmente conseguindo desempenhar, elas precisam desenvolver algum tipo de competência que você, inclusive, pode ajudá-las a desenvolver para que o desempenho seja melhor, isso faz parte da gestão do desempenho. Então, mesmo que não exista muita clareza em relação a esse processo dentro da sua empresa, se você tem pelo menos uma meta e você acompanha a sua equipe no dia a dia, você deve, por si só e com ações sobre o seu controle, fazer reconhecimento específico quando você perceber e não pode perder tempo quando você reconhece, tem que ser imediato, mas tem que dar especificidade para a pessoa entender por que ela está sendo reconhecida, ou fazer aí uma orientação, trazer uma clareza para ela, por que ela não está conseguindo aí, de repente, avisá-la que não está conseguindo atingir o desempenho esperado e qual o tipo de competência que você pode ajudá-la a desenvolver para que ela possa entregar o resultado esperado. Então, esse é o primeiro processo que realmente um líder de linha de frente precisa atuar, precisa focar, e muitas coisas que eu acabei de dizer você pode fazer da forma mais simples possível com ações sob o seu controle. O segundo processo de recursos humanos que um supervisor deve focar é quanto à comunicação interna e reconhecimento. Nós já falamos um pouquinho em relação a reconhecimento na avaliação de desempenho, então ele também pode ser feito através de uma comunicação formal ou informal, mas o que é uma comunicação interna? É uma maneira realmente padronizada que faz com que, a partir do momento que ela está padronizada e ela tem uma sequência devida a ser seguida,
você realmente consiga, através dessa comunicação, conectar aí as pessoas através da parte racional e da parte emocional. Você consegue realmente, através dessa comunicação, conectar as mentes, né, que tem a ver aí com o cérebro racional, aquele que pensa, mas também conectar as pessoas pelo coração, né, pela parte emocional. Ou seja, uma comunicação eficiente é aquela que balanceia, né, a parte que é necessária para que a empresa atinja as suas metas, que a gente fala de atendimento de necessidade prática, mas principalmente ela também balanceia com uma combinação de necessidade do colaborador, da pessoa, necessidades pessoais, para que sejam atendidas, para que as pessoas possam realmente atingir os objetivos necessários. Ou seja, a comunicação balanceada, aquela em que balanceia a necessidade prática, que é o resultado, a meta a ser atingida, com a necessidade das pessoas, que são basicamente o conhecimento de uma preocupação, o conhecimento de uma dificuldade, o conhecimento de um medo que você percebe durante a comunicação e não passa desapercebido. Você passa a notar essa comunicação corporal que muitas vezes as pessoas têm, mas demonstram, mas não falam, e a partir do momento que você identificou, você tenta trazer clareza em relação à preocupação que essas pessoas têm, e uma vez que você identifica e ajuda essas pessoas a superar essas dificuldades através dos processos, você realmente tem aí uma pessoa satisfeita, uma pessoa comprometida. Mais uma parte em relação à comunicação interna é que ela deve inspirar e mobilizar os colaboradores a ser um aliado das causas organizacionais. Ou seja, se através da comunicação eu consigo inspirar, eu consigo tirar uma preocupação que eu identifiquei nas pessoas, eu tirar um medo, né? Eu tirar uma preocupação, eu dar voz às pessoas, fazer com que as pessoas me ajudem a atingir aquele resultado. Eu faço com que os colaboradores sejam um aliado às causas organizacionais, sejam um aliado das metas que eu preciso atingir. E, principalmente, nessa comunicação, tem basicamente aquela comunicação corporal, são aquelas atitudes que devem estar alinhadas com o que eu falo. Então, o que é integridade, que todo supervisor, encarregado, líder e coordenador de produção deve ter, ou qualquer tipo de profissional. O que é integridade? É um alinhamento perfeito em relação ao que eu penso, ao que eu falo e às minhas ações do dia a dia. Porque as pessoas, elas não veem a minha intenção, as pessoas veem as minhas ações. Então você vai ser avaliado pelo que você faz, muito mais pelo que você diz. A maior comunicação interna é o seu exemplo no dia a dia. Então, voltando, o que é uma comunicação que conecta a mente e o coração das pessoas? Uma comunicação balanceada e padronizada, na qual eu não só tento atender às necessidades da empresa, bem como atender à necessidade das pessoas. E através desse balanceamento, eu tenho pessoas satisfeitas e comprometidas para buscar o resultado necessário. Vamos lá então para o terceiro processo que um supervisor deve focar. Pessoal, o terceiro processo que um supervisor deve focar com ações sob o seu controle é o processo de saúde, segurança e meio ambiente. O que diz, mais uma vez, esse processo de recursos humanos? Esse processo ele estabelece quais são aí os cuidados com a saúde ocupacional do colaborador em cada ambiente fabril. Cada ambiente fabril ele tem que estar perfeitamente dimensionado ergonomicamente, e não só ergonomicamente, mas protegido de som e calor e umidade, para que ele possa realmente desempenhar com muita satisfação o seu trabalho, né? Ou ter aí os equipamentos de proteção individual que impeçam que ele seja lesionado ao longo do tempo. Então isso é muito importante ficar atento e trabalhar juntamente com a área com a direção e com a área de recursos humanos, para que se você observar alguma coisa em relação à saúde ocupacional, que tenha uma condição ergonômica que não é tão boa, ou que tenha uma condição de
temperatura, de umidade ou de exposição ao som, que seja mitigado isso ao máximo possível em relação às áreas de suporte, para que as pessoas possam retornar para casa da mesma forma que elas chegaram, né, sem nenhum problema de saúde ocupacional. Isso é o cuidado que a gente tem para com as pessoas. E quando a gente tem essa preocupação diariamente, as pessoas percebem que elas estão sendo cuidadas. Então elas tendem a se comportar da forma em que a liderança de linha de frente tem esse cuidado com elas. Em relação à parte de meio ambiente, o que você deve saber, né, principalmente se você é uma empresa que tem ISO 14000, é qual é aí a gestão que você tem que ter no dia a dia da produção, nas suas operações, para que você entenda quais são aí os aspectos e os impactos ambientais gerados na sua operação, nas suas operações, nas suas células, né? Quais são os aspectos, ou seja, quais são aqueles resíduos que são gerados aí na sua operação que teoricamente podem impactar o meio ambiente e tem que ter uma destinação adequada, né, para que esse resíduo não realmente impacte o meio ambiente, na qual pode sofrer aí multas altíssimas, principalmente da CETESB, mas o cuidado, além disso, com o planeta, né? E o uso também correto e sustentável na parte de meio ambiente dos recursos naturais finitos do planeta. Então, como a sua empresa costuma trabalhar para fazer a gestão aí da quantidade de água que ela gasta por produto produzido, né? Quanto a sua empresa tem como meta de energia elétrica por produto produzido, ou quanto a sua empresa tem como meta de gastar de gás por produto produzido. E o que ela tem como meta em relação a isso? O que ela está fazendo para atingir essa meta? Então, quando a gente tem esse indicador de quanto de energia, quanto de água, quanto de gás natural, por exemplo, que são recursos naturais, dividido por peça produzida, eu tenho uma meta. Logicamente, se eu faço uma gestão juntamente com as áreas de recursos humanos ou da área de meio ambiente e segurança, logicamente dentro do meu escopo de trabalho, onde eu tenho responsabilidade e autoridade, eu vou fazer com que essas metas sejam atendidas. Então, são processos hoje de saúde, segurança e meio ambiente que são importantíssimos para que um supervisor realmente tenha conhecimento. O quarto processo de RH é importantíssimo para que o supervisor possa focar com ações sob o seu controle é remuneração e benefícios. O que é então, o que está incluso dentro desse processo? Basicamente, um processo de remuneração e benefícios, pessoal, ele é desenhado simplesmente para atrair, reter e valorizar as pessoas por seu desempenho e contribuição. Então, as pessoas que realmente têm um bom desempenho e têm uma boa contribuição, utilizam aí de competências adequadas para poder ter um bom desempenho, um bom resultado, logicamente elas vão ser remuneradas e vão ter benefícios que são diferentes das pessoas que não conseguem o mesmo desempenho. E basicamente a parte de remuneração e salários é composto por três partes. Uma parte que é fixa, que é o salário mensal, condizente com as práticas do mercado. Uma parte que é variável, negociada e proporcional aos resultados obtidos, geralmente é chamada PLR. E benefícios, que são adaptados às realidades do negócio e às práticas locais. Então, o supervisor ele precisa realmente conhecer dentro da sua área de atuação, bem como das pessoas que trabalham para ele, ou dentro qual é a faixa salarial que ele tem para percorrer dentro da sua função e qual é o máximo da faixa que ele pode percorrer e qual é a próxima faixa, a próxima função para que ele tenha a ambição de chegar lá, a aspiração de chegar lá. É importante que ele domine isso, porque uma vez que um operador, né, ou algumas pessoas da sua equipe possam questionar, ele saiba na ponta de língua qual é o processo que uma pessoa percorre dentro aí das suas faixas salariais, dentro das suas faixas de benefício. E
eu fiz um episódio específico, aliás, 2 episódios, de 34 e 35, que fala exatamente sobre aí as remunerações e os benefícios deste processo. E você pode ir lá dar uma olhada para que você possa entender como atuar caso você seja questionado em relação aí à remuneração e benefício pela sua equipe. Mas você precisa dominar para que você saiba exatamente como esse processo funcione e tenha muita clareza em falar quando é possível ele ser reconhecido com aumento salarial ou quando não é possível. Eu deixo isso claro nesse episódio 34 e 35, está muito bacana, que eu aí faço uma sugestão para que você domine, porque é um processo, remuneração e benefícios, que vira e mexe, cai aí no colo do supervisor e ele precisa ter muita habilidade para responder sem escorregar aí para a sua equipe. O quinto processo de RH que um supervisor, que a liderança de linha de frente deve focar com ações sobre o seu controle é a gestão do clima e da cultura, pessoal. Então vamos lá. O que tem a ver? Qual é a função? O que é necessário ser feito dentro desse processo? Primeiramente, a gestão do clima, ela deve propiciar um ambiente positivo, dinâmico e desafiador para as pessoas, que estimule não só os líderes, mas as equipes com o orgulho de pertencer à empresa. Então, realmente, a gestão do clima, ela mede basicamente qual é a pressão que a empresa e basicamente o chão da fábrica está tendo para atingir os seus resultados. Então é normal que exista pressão para resultado. Só não é normal você ter aí algumas políticas, alguns procedimentos que estejam desviados dos processos de recursos humanos que está dentro do pilar de gestão de pessoas, fazendo com que você adote algumas medidas, algumas políticas, alguns procedimentos que estejam desalinhados, fazendo com que as pessoas tenham aí uma insatisfação e vá reclamar principalmente de você lá na área de recursos humanos, ou fique evidente nas pesquisas de satisfação que a liderança não tem boas práticas de gestão de pessoas. Então é através da gestão de clima, basicamente, quando você faz aí uma pesquisa de satisfação, é que você entende esta pressão interna. E os líderes são os principais responsáveis por um ambiente estimulante que possibilite a realização das pessoas por meio de metas e recompensas pelos resultados obtidos. Então, pessoal, não confunda uma meta desafiadora, um ambiente que exige sim uma certa pressão, com práticas inadequadas de gestão de pessoas, fazendo com que a gente não respeite as pessoas quando nós colocamos uma meta desafiadora. Então, se você sabe exatamente esses 5 processos, aliás, esses 4 processos anteriores que eu acabei de comentar, você sim consegue fazer uma boa gestão do clima. E não é necessário fazer uma pesquisa de satisfação para que a gente entenda no dia a dia o que as pessoas estão insatisfeitas com as políticas que a empresa adota no dia a dia. Então, se você tem um contato olho no olho com as pessoas diariamente, você consegue, a partir do olhar, do comportamento, do gestual, a entender se aquelas pessoas elas estão felizes ou não, se elas estão satisfeitas ou não. E é seu dever como líder chamar essas pessoas e conversar para entender qual é a dificuldade que elas têm, né? Principalmente fazer aí o papel da empatia, mantendo a autoestima dessas pessoas acima de tudo. Mas é importante que você crie um ambiente de confiança, um ambiente de harmonia, para que as pessoas possam falar claramente para você, sem medo, o que está afligindo e para que você tente, na medida do possível e seguindo os processos de RH, atender a necessidade dessas pessoas para que você tenha um clima satisfatório. Então, realmente, a gestão do clima é um processo fundamental que mede a insatisfação das pessoas e se você está atento às pessoas, você consegue com certeza identificar e então conseguir conversar para tentar desvendar o que está acontecendo. Bem como algumas ações junto à área de recursos humanos e sua gerência imediata para resolver esse problema definitivamente. Pessoal, saindo um pouco dos 5 processos ou indo além dos 5 processos de recursos humanos importantíssimo na gestão de pessoas,
que o supervisor deve ter controle realmente, ou seja, deve atuar no que ele tem controle, existem então os 3 papéis transformadores na gestão de pessoas. Então, para que realmente você conheça isso, e é fundamental, você precisa entender quais são aí os 3 papéis que estão inseridos aí dentro de uma gestão de pessoas assim transformadoras. Então, quais são esses 3 papéis, pessoal? Sem eles, realmente, o processo de gestão de pessoas ele não é efetivo. Então, quais são aí os 3 papéis? Os líderes têm um papel dentro da gestão de pessoas, a área de recursos humanos como especialista dos processos de recursos humanos e, logicamente, o papel dos colaboradores. Cada um desses stakeholders que nós falamos, cada uma dessas partes interessadas, que é a definição de stakeholder, tem realmente os seus papéis dentro da gestão de pessoas para que a gente possa fazer aí uma gestão transformadora. Então vamos entender qual aí esses 3 papéis, quais são aí os detalhes dentro desses 3 papéis. Vamos lá, papel dos líderes, Qual é o papel dos líderes na gestão de pessoas? Os líderes são os efetivos responsáveis pela gestão de pessoas. Eles são os efetivos responsáveis, pessoal, com suas equipes a fim de obter o pleno desenvolvimento e comprometimento mediante, ou seja, por meio da execução local das políticas, dos processos e das ferramentas oferecidas por recursos humanos. Então, perceba bem, pessoal, os líderes, eles são os efetivos responsáveis pela gestão de pessoas com suas equipes, a fim de obter o quê? Ele precisa obter o pleno desempenho e comprometimento, para atingir as suas metas, que é a necessidade da empresa, mediante, ou seja, por meio do que ele atinge essas metas que a empresa os dá, Essas metas que a empresa dá aos líderes, ele atinge mediante o que? A execução dessas políticas de recursos humanos, que faz com que as pessoas realmente tenham aí o seu comprometimento para ter o resultado. Por isso que é tão importante conhecer esses mecanismos, essas ferramentas, esses processos de RH, porque são eles que vão alavancar o comportamento das pessoas para o resultado. Portanto, os líderes, eles devem ter consciência clara desse papel e devem investir tempo substancial durante a semana na gestão e no desenvolvimento de sua equipe, mediante dessas políticas. Agora, ele só vai realmente conseguir colocar em prática isso se ele conhecer. E está aí nos slides anteriores quais são aí os processos que, na minha opinião, o supervisor ele deve focar para que realmente ele tenha aí um bom desenvolvimento com a sua equipe. Então tá aí, pessoal, o papel dos líderes na gestão de pessoas. Tá aí os 5 processos que nós acabamos de falar, que são de extrema importância a liderança de linha frente conhecer, que nós falamos dos slides anteriores. Gestão do desempenho, comunicação interna e reconhecimento, saúde, segurança e meio ambiente, remuneração e benefícios, gestão do clima e da cultura. O próximo papel, pessoal, é o papel de RH. Nós já falamos do papel dos líderes na gestão de pessoas, agora a gente vai falar qual é o papel de recursos humanos. O papel de recursos humanos na gestão de pessoas nada mais é do que alinhar as práticas de gestão de pessoas, buscando impulsionar a ação dos líderes e das equipes para o alcance das metas. Ou seja, é através da gestão de pessoas que os líderes e as equipes eles são impulsionados para alcançar as metas desejadas e, consequentemente, atingir os resultados que a empresa deseja. E é papel de recursos humanos buscar a excelência do processo de gestão de pessoas e suas ferramentas, buscando a sua otimização pelo envolvimento e participação dos líderes e colaboradores, ou seja, os líderes e colaboradores, através das suas dúvidas, através das suas sugestões,
vão desenvolvendo um processo de melhoria contínua para que esses processos, essas políticas, essas ferramentas de gestão de pessoas feitas por RH fiquem cada vez mais eficazes, fazendo com que realmente eles entendam e sejam atendidos em suas necessidades. Ou seja, a área de recursos humanos é a especialista neste tipo de processo de gestão de pessoas. Então, toda vez que você tiver alguma sugestão para melhorar um processo, a partir do momento que você conhece e coloca em prática, você pode sim, porque através do seu papel como líder e dos colaboradores, que esses processos de recursos humanos eles vão sendo aprimorados dia a dia. Então tá aí o papel de recursos humanos dentro aí da gestão de pessoas. Último papel, pessoal, dentro aí da gestão de pessoas é o papel dos colaboradores. Nós falamos do papel dos líderes, o papel de recursos humanos e agora qual é o papel dos colaboradores na gestão de pessoas? O que os colaboradores devem fazer é realmente ter o seu comportamento de acordo com os valores da empresa e segundo as competências do seu cargo. Então ele precisa realmente entender quais são os valores que a empresa prega para que ele possa realmente se comportar, bem como quais são as competências, qual é o conhecimento. Quando a gente fala competência, pessoal, é o chá, né? Qual é o conhecimento, qual é a habilidade, qual é a atitude requerida para desempenhar bem o seu cargo, fazendo com que ele se comprometa a atingir as metas propostas. Então esse aqui é o papel dos colaboradores, né? É ter um comportamento de acordo com os valores da empresa e segundo as competências do seu cargo, para que ele possa se comprometer para atingir as metas propostas. E qual é um outro papel dele? Os colaboradores, seja eles quais forem, o objetivo é função dele buscar feedback de seu desempenho e apoio para o seu desenvolvimento pessoal e profissional com a sua chefia imediata. Então, precisa deixar claro isso para os colaboradores, bem como você, líder de linha de frente que está me escutando, que é sua função buscar aí um feedback de como está o seu desempenho com o seu gestor, com a sua gerência imediata, para que você possa saber se você está desempenhando bem ou não o seu papel e quais são as competências que você é forte e quais as competências que você precisa desenvolver para que o seu desempenho seja cada vez melhor. Então, é necessário que você realmente busque esse feedback, busque esse encontro para que você possa cada vez mais ter o seu desempenho e as suas competências melhoradas. Pessoal, realmente era esse o conteúdo de hoje, né? Antes disso, você agora sabe qual é a terceira parte da gestão de pessoas que você precisa dominar e então eliminar aí uma limitação significativa na sua empresa fazendo a construção de valor. Então tá aí mais um conteúdo importante. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, é muito importante para saber se você está gostando ou não e qual é outro tipo de conteúdo que você gostaria que nós desenvolvêssemos aqui para te ajudar a construir valor. E, portanto, envie aí a sua sugestão em relação a isso, compartilhe os vídeos com aí os seus colegas, porque é muito importante que o conhecimento seja compartilhado. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, é importante porque a partir do momento que você se inscreve e aciona o sininho, você é notificado todos os dias que nós lançamos. E nós temos vídeo praticamente todos os dias para você, ok? Até o próximo episódio e o meu muito obrigado.